Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 9, o versículo 12, diz assim: Mas Jesus ouvindo responde: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Que tipo de pessoa hoje está mais perdida? Essa pergunta muitas vezes é feita de várias formas. Mas o interessante é que também existe a pretensão do ser humano em querer saber quem é ou não salvo, quem está ou não salvo, quem é mais ou menos espiritual. E aí você vê todo tipo de pessoa, todo tipo de apresentação religiosa. Existem pessoas do cristianismo que fazem um verdadeiro show para poder dizer que tem ligação com Deus. Existem pessoas também fora do cristianismo que se dizem gurus, mestres, líderes, videntes e assim por diante. Mas a nossa pergunta se direciona a quem está mais perdido hoje. Em primeiro lugar, o que é estar perdido? É não saber para onde vai. E também não saber aonde está. Sua verdadeira condição. Mas por que você diz isso, Thomas? Justamente porque quem mais está perdido hoje é aquele que acha que está salvo, mas não está. É o que se engana, ou seja, o que engana a si mesmo. Você viu o texto que nós lemos hoje? O contexto dele é que Jesus estava na casa de publicanos, de cobradores de impostos. E ali tinha todo tipo de pessoa. E os fariseus disseram: Mas ele come com publicanos e pecadores? E o que disse Jesus? Os sãos não precisam de médico. E em seguida ele diz: Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Mas aí eu pergunto a você, quem é justo nesse mundo? Diz o texto bíblico que não há um justo sequer. Então quem é justo? Somente o nosso Deus. Só Ele é reto e justo. 100% correto. Mas Jesus chegou a acrescentar: vão entender o que significa, no próximo verso, misericórdia quero e não sacrifício. Porque Deus sabe que se colocar o ser humano na balança, ninguém vai conseguir se salvar. Então, por causa do pecado, o que vai acontecer conosco? Morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Por isso Jesus disse: misericórdia e não sacrifício. Sacrifício é morte. Deus não quer a morte do ser humano, do pecador, mas Ele quer conceder misericórdia. Os fariseus estavam olhando para a única fonte, ou o único caminho que os levaria à salvação, que é Jesus. E mesmo assim, eles não aceitaram, eles não quiseram. Muitos judeus, pessoas maravilhosas até hoje, não aceitam que Jesus é o Salvador do mundo. Mas muitos cristãos também não aceitam Jesus como seu Salvador. Eles confiam
nos seus próprios méritos. Eles confiam nos seus próprios dons, nas suas habilidades, nos seus talentos e acabam rejeitando Jesus. Porque, na verdade, só aquele que acredita que está doente vai ao médico. Só aquele que acredita que Jesus é o único que pode nos salvar é que recebe a salvação. Se hoje nós pudéssemos falar da principal característica de alguém que é salvo, é a humildade. É a convicção de que ele sozinho não pode nada. Que a salvação é algo doado, é algo que ele ganhou. Não é algo que ele fez para trabalhar, para conseguir. Não foi algo que ele trabalhou, que ele insistiu, foi atrás e conquistou. Não. É um presente. É algo que nós não podemos pagar. Por isso que o texto de Apocalipse 3 chega a dizer que sem Deus o ser humano é miserável. Ou seja, não tem condição. É sem graça, ou seja, desgraçado, ou seja, sem graça, que não consegue alcançar aquilo que ele mais precisa, que é viver e viver plenamente, que é ser feliz. Ele depende desesperadamente de Deus. E todo ser humano nessa terra que não acredita em Deus, ou que acredita, mas não faz o que deveria, todos precisam da graça de Deus. Mas Jesus disse: vocês que se consideram sãos, que se consideram justos, vocês não vão me aceitar. Vocês não precisam de mim. Então, eu vou ficar com aqueles que aceitam. Jesus chegou a dizer: publicanos e meretrizes, ou seja, os que roubavam de outras pessoas, e prostitutas vos precedem no reino de Deus, ou seja, eles vão chegar antes de vocês. Eles vão aceitar a salvação porque eles sabem que são pecadores. Mas vocês, que acham que já são salvos, vocês, e aí respondendo mais uma vez a pergunta de hoje, vocês são os mais perdidos. Porque vocês rejeitam a salvação em pessoa. Então hoje, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, chegou o momento de aceitar esse presente, porque ele é seu. Jesus conquistou para você, por você. Então, não há razão para poder querer agradar a Deus para Ele te dar a vida eterna. Não há razão para querer que Deus ame você mais ou conseguir o favor de Deus. Jesus já deixou pronto a vida eterna como sendo a sua herança. Então o que eu posso fazer? Você só precisa aceitar. Você só precisa dizer: Senhor, eu preciso. Eu confio no Senhor e quero essa salvação. Porque eu sei que eu não mereço, mas o que Jesus fez me concede esse direito. E eu simplesmente agradeço. Olha, como diz o Salmo 51, a alegria da salvação é a melhor que existe. É a verdadeira felicidade. Porque assim, Deus vai cuidar de você e mesmo que as doenças, as dificuldades, mesmo que a morte chegue, você vai estar pronto e guardado para daqui muito em breve encontrar Jesus
esse vai ser o primeiro rosto que você vai ver. Então não desanime. Não importa em que pé está a sua vida e que tipo de coisa você está enfrentando hoje. Deus está com você. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa noite, uma boa tarde. Um feliz sábado. E que Deus te abençoe.